Boa noite. O destaque do Câmara Saúde de hoje é a dengue. Como temos acompanhado o crescente número de casos aqui em Passo Fundo, nós convidamos Ivânia Silvestrin, ela que é chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde aqui em Passo Fundo. Boa noite, Ivânia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Paula, e a gente que agradece por abordar o tema tão importante hoje, nos dias de hoje, né? Bom, esse programa está sendo gravado, então, no dia 12 de abril, e é importante ressaltar essa data em função dos números que nós vamos apresentar hoje aqui. Em 2022, Ivânia, foram 36 casos positivos de dengue aqui em Passo Fundo, e até a data de hoje, 180 casos confirmados, sendo que cerca de 95% foram contraídos aqui em Passo Fundo. Então, realmente é preocupante, né, esses dados que a gente traz hoje aqui. Exato, é uma realidade para o município de Passo Fundo diferente, né? Mas em todos os outros anos, desde 2013, quando o município foi considerado infestado, até hoje, até o ano de 2023, nós não havíamos tido um percentual de casos positivos e contraídos no município como esse ano de 2023. Uma realidade, eu diria que da maioria dos municípios que são infestados, né? Enquanto no ano passado, no ano de 2022, Passo Fundo contou com 36 casos positivos de dengue, outros municípios da regional já havia aproximadamente 2.000 casos de dengue. Então, a gente sempre trabalhou no controle da dengue com uma certa preocupação, devido aos municípios da região positivos, com mais casos de Passo Fundo, enfim. E esse ano tem sido uma realidade bem atípica para nós. Fazemos o controle da dengue justamente por esse número tão expressivo de quase 200 casos de dengue e contraídos dentro do município. E a que se deve, então, esse aumento em 2023? Bem, vários fatores. Primeiramente que a resistência do mosquito a baixas temperaturas, ele se tornou mais resistente ao frio. Os ovos do Aedes aegypti, eles permanecem em condições favoráveis por um longo período na natureza, 450 dias. Há estudos que trazem que os ovos da fêmea contaminada pelo vírus, eles podem gerar larvas em mosquitos adultos com o vírus já. Então, acredito que vários fatores. Nós tivemos uma época bem prolongada sem chuvas. Então, esses ovos todos que estavam aguardando o primeiro contato com a água, possivelmente eclodiram todos com o retorno das chuvas. Então, todos esses fatores contribuíram para a gente ter uma população bem maior de mosquitos no município. E basta uma fêmea ou duas fêmeas do Aedes contaminadas com o vírus para começar uma transmissão viral, então, da dengue, né? Eu acho que essas fases, esses tópicos que tu traz para a gente, são dúvidas frequentes de quem nos assiste. Então, do período do ovo até o mosquito, né, esse período de incubação, como que é esse processo? Ele se reproduz também em água parada? É a fêmea que faz essa transmissão que pica? Isso acontece mais durante o dia, à noite? Então, são dúvidas que a gente fica se perguntando, né? Bem, o Aedes aegypti, quem pica é a fêmea, né? Ela que precisa sugar o sangue, fazer a maturação dos ovos e fazer a ovoposição, que é a colocação dos ovos em recipientes com água. A fêmea, ela prefere água limpa e parada. Então, quando tivermos alguma água com esgoto, com muita matéria orgânica, dificilmente a fêmea do Aedes aegypti vai depositar os seus ovos nessa água. Então, o ovo precisa de uma condição favorável para eclodir e se tornar uma larva e dali 15 dias o mosquito adulto. Então, da fase do ovo até a fase do mosquito adulto, essa fase toda leva em média 45 dias. Durante a vida da fêmea do Aedes aegypti, ela pode fazer ovoposição, que é a colocação dos ovos, pelo menos 2 vezes na fase adulta. Então, por isso também que o controle do vetor é mais difícil da gente realizar. E o mais interessante é que ela não deposita os ovos, né? Ela pode colocar até 300 ovos numa ovoposição.
Então, ela não coloca os ovos todos num recipiente de água. Então, se no imóvel a gente tiver uma caixa d'água aberta sem tela, sem proteção, um pratinho de flor, um tambor de água, qualquer outro recipiente, até essas flores aquáticas que as pessoas deixam internamente a casa, a bandeja da geladeira também. Então, nesses locais todos que a fêmea encontrar um local favorável, ou seja, uma água limpa, ela vai depositar os seus ovos. Então, ela pode achar 20 recipientes com água parada no imóvel e ela vai depositar ovos em todos esses recipientes. Então, por isso que o controle do vetor é difícil de ser feito. E o cuidado deve ser redobrado nessas questões. Então, só quem transmite é a fêmea do Aedes aegypti. A picada é diferente do pernilongo, né? O pernilongo a gente se incomoda mais com ele à tardinha, à noite, escuta aquele barulhinho chato. E a fêmea, então, desse mosquito transmissor da dengue, tem um hábito diferente. Ele pica durante o dia e é possível a gente identificar, então, ele é diferente, olhando um mosquitinho e o outro? Ele tem o Aedes aegypti, o macho, a fêmea, enfim, ele tem umas características bem peculiares que são deles, né? Eles picam geralmente no amanhecer e no entardecer. Então, eles têm hábitos bem diurnos. Dificilmente a gente vai encontrar um Aedes aegypti voando à noite. Então, no amanhecer e no entardecer, sim, que é o momento que eles saem de dentro do imóvel e procuram os recipientes, enfim, para fazer a oposição no pátio e picar alguém. Então, amanhecer e entardecer. O que diferencia? O Aedes aegypti é um mosquito bem pequenininho, ele mede geralmente menos de 1 centímetro, é o tamanho dele. O corpo dele é bem pretinho e ele tem manchas brancas nas perninhas e no corpo. Então, é bem visível, né? A gente não pode testemunhar sem olhar no microscópio, numa lupa, para realmente afirmar se é o Aedes aegypti ou não. Porque várias outras famílias de Aedes também têm pintas brancas no corpo. Então, às vezes a gente acha que é, e ao olho do microscópio a gente percebe que não é o Aedes aegypti. Mas as características peculiares desse mosquito são essas. Ele é curtinho, menos de 1 centímetro, com manchas brancas na pele. Em relação à picada, ela praticamente a gente não percebe o Aedes aegypti picando a gente. É uma picadinha que coça, ela dá uma coceirinha de leve. E a pessoa apresenta sintomas depois de 3 dias da picada, que a pessoa começa a apresentar os sintomas, então, compatíveis com a dengue. O Aedes aegypti, ele não voa a altas, né, a altitude muito alta. Ele geralmente voa na altura dos membros, na altura das pernas, dos braços. Ele não voa longas distâncias. Então, por isso que o trabalho que a vigilância faz de controle do mosquito, geralmente se limita a 200, 300 metros de onde tem o caso positivo de dengue. Então, ele só vai voar a grandes alturas e longas distâncias se ele for carregado, né? For carregado na roupa, no elevador até o 12º andar, ou no transporte de uma floricultura que venha de outro estado, de outra cidade, enfim. Então, ele também é transportado. E eu acredito que seja por isso também, por essa forma de circular e poder levar ele de uma cidade para outra, que os municípios acabaram sendo infestados todos pelo Aedes aegypti. Eu ia te questionar exatamente a respeito disso. Por exemplo, quem mora em prédios, teoricamente, não precisaria se preocupar. Mas aí eles podem, então, ser transportados, de repente, na roupa de alguém, enfim. E também o pessoal precisa ficar atento. Exato. Nós trabalhamos, geralmente, os problemas maiores que a gente encontra em edificações, em prédios, enfim, são os tags, né? Então, tem aquele jardim com bromélias, né? As bromélias são um problema sério no controle da dengue, elas proliferam o Aedes aegypti, embora tenham pessoas, né, que acreditam que bromélia não dá Aedes aegypti, tem sim, a vigilância já encontrou muito foco de Aedes aegypti naquela água que fica paradinha dentro da bromélia.
Então, vários prédios têm bromélias, flores que acumulam água ou pratinha nos vasos de flores. Então, geralmente a gente visita esse térreo justamente para ele ser um maior problema. Mas se nós tivermos um prédio que tem uma piscina lá no 12º andar, a gente precisa verificar essa piscina. Porque o Aedes aegypti pode ir na roupa de alguém, entrar nesse apartamento, ir lá na piscina, se não tiver tratamento com cloro, uma piscina que está lá abandonada, o Aedes pode ir lá e depositar os seus ovos na piscina. Então, mais uma orientação, vale salientar da importância de ter a piscina tratada o ano inteiro. Tem piscina, né? Com cloro líquido e o algicida. E por que dessa orientação, Paula? Porque a maioria das pessoas acredita que só o cloro é suficiente. Mas o algicida é o que dá a coloração branca para a água da piscina. E nós da vigilância recebemos muita denúncia em relação a piscinas com a água escura. E aí a gente vai até o local, verifica, a piscina é tratada com cloro líquido, mas ela não tem algicida. Então a vigilância sabe que tem cloro, que não tem larvas, mas quem passa da rua ou quem mora no prédio e vê essa piscina, não sabe que não tem cloro ou não tem algicida, né? Então, por isso também é importante manter esses cuidados. E, Vânia, outra questão é com relação ao mosquito. Não é todo mosquito, todo Aedes aegypti, que vai transmitir a dengue. Ele precisa, sim, estar infectado, né? Então, muitas vezes, as pessoas encontram um mosquito em casa, olha, acha que sim, que pode ser, e já se apavora. Claro, o ideal é que os cuidados sejam mantidos, toda esse protocolo, né, que tu nos passa, que comunique, sim, também a vigilância, mas isso também é um ponto importante, porque muitas vezes a gente fica, assim, apavorado, né? Fica preocupado porque encontrou um mosquitinho da dengue em casa. Exato. Como eu citei anteriormente, o município ele é um município infestado desde 2013. Então, a gente vai ter presença do Aedes aegypti em todos os bairros da cidade. Um bairro com maior incidência do mosquito adulto e outro bairro com menor incidência. Mas a maioria, 100% dos bairros da cidade hoje tem um vetor, tem presença do Aedes aegypti. Então, a população nos aciona muitas vezes que realmente encontrou aquele mosquito pintadinho dentro de casa, enfim, ou foi picado por aquele mosquito e tal. E aí fica apavorado, né? Eu tô com dengue porque o mosquito pintadinho me picou, enfim. Nem todo Aedes aegypti que está na cidade está infectado pelo vírus. De que forma a fêmea, né? Especificar que é só a fêmea do Aedes aegypti, né? Realmente. A fêmea infectada ficou uma pessoa com dengue, tá? Essa pessoa vai transmitir para o mosquito pela picada, por sugar o sangue, vai se infectar com o vírus da dengue. Todas as pessoas que ela cruzar no raio de 300 metros e picar essas pessoas, ela vai infectar essas pessoas com o vírus da dengue. E essas pessoas vão apresentar sintomas? A partir do 3º dia, a maioria apresenta sintomas. Umas com febre, às vezes sem febre, mas com mal-estar, dor no corpo, dor muscular, prostração, né? A maioria apresentam sintomas. Dificilmente a gente encontra pessoas assintomáticas para o vírus da dengue. Então, algum sintoma diferente do habitual a pessoa vai perceber se estiver com dengue. Então, todo sintoma é um alerta. Quais são os sintomas, Ivânia, que o pessoal deve ficar atento, então, e deve passar a observar? Bem, habitualmente os sintomas da dengue são febre alta, febre de início repentino, de até 39 graus de temperatura, persistente por 2 ou 3 dias, dor no corpo, mais especificamente nos casos da dengue, uma dor muscular intensa, pessoas que até ficam de cama pela dor muscular que a dengue provoca, vômito, diarreia, perda de apetite, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele. Então, a febre, acompanhada de pelo menos mais 2 desses sintomas citados, já pode se suspeitar de dengue. E, mais especificamente, se essa pessoa residir num bairro ou numa cidade que tenha casos positivos de dengue, né? Então,
Como é o nosso caso aqui em Passo Fundo, hoje nós estamos com o bairro Vila Luísa com a maior incidência de casos positivos. Então, todas as pessoas desse bairro que apresentarem algum desses sintomas que foram citados, a gente já pode suspeitar de dengue e deve procurar atendimento médico, unidade de saúde, emergência e para fazer a notificação. Dengue é uma doença de notificação compulsória, porque é um problema grave de saúde pública. Então, todas as doenças que são de preocupação da saúde pública, elas devem ser notificadas. Transmissíveis também. Para finalizar esse primeiro bloco, o diagnóstico ele é feito de forma clínica, é feita no consultório médico, pela análise, pela constatação desses sintomas, ou existe algum teste, como hoje, né? A gente tem o teste da Covid, que muitas vezes é uma gripe, mas a pessoa vai até o atendimento, até o pronto atendimento, faz o teste e confirma, deu negativo, deu positivo, e aí sim faz o tratamento. Com relação à dengue, como que acontece esse diagnóstico, essa constatação, né? Bem, pela história clínica do paciente, primeiramente, a pessoa chegou no consultório ou na emergência relatando febre, dor no corpo, enfim. É feito todo um histórico clínico dessa pessoa para verificar, mora em região que tem quadro de dengue, enfim. Se constatar e fechar com algum quadro clínico de dengue, é feita a notificação, que é obrigatória. Teste rápido, a pessoa não tem pela rede pública, mas tem pela rede privada, então a pessoa pode fazer. Do primeiro até o quinto dia pode ser feito um teste rápido na rede privada, que pode identificar se é positivo ou não para dengue. E a partir do sétimo dia, caso não foi feito o teste rápido na rede privada, a vigilância envia a amostra de sangue para o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, e lá então é rodado o exame para dengue. E também, geralmente, vem em torno de 3 a 4 dias, tem um resultado se é positivo ou negativo para dengue. Então, a gente trabalha com a questão diagnóstica nesse sentido. Passou por atendimento médico, ou até mesmo por uma avaliação da equipe de saúde na unidade de saúde. E suspeitar que pode ser dengue, vem de uma região endêmica, mora em algum bairro que tem vários casos. Bom, pode se suspeitar, notifica e envia para a coleta de exame laboratorial, dentro dos dias previstos da coleta. Muito bem, então no Câmara Saúde de hoje nós estamos falando sobre a dengue e nós esclarecemos muitas dúvidas da população a respeito da doença, mas no próximo bloco nós vamos conhecer as ações e as medidas de prevenção que a Prefeitura está desenvolvendo aqui em Passo Fundo, especialmente os bairros onde temos alguns casos confirmados. Nós voltamos então em 1 minuto. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre a dengue. A minha convidada é a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, Ivânia Silvestrin. Ivânia, então, ressaltamos no bloco anterior que nós temos aqui em Passo Fundo mais de 180 casos confirmados da doença. Claro que os números acabam aumentando dia após dia e o programa está sendo gravado, então, no dia 12 de abril. Mas a Prefeitura está, claro, atenta a esse aumento de casos. Quais são as ações, quais são as medidas, então, que estão sendo tomadas pela Prefeitura, especialmente, claro, os bairros onde nós temos a constatação do maior número de casos? Bem, a vigilância segue mantendo, então, as diretrizes nacionais do Programa de Controle da Dengue, que são do Ministério da Saúde, do Estado, enfim. Então, todo o trabalho que a gente realiza do controle vem mediante essas orientações.
Mantemos a equipe de 30 agentes de combate às endemias, realizando, então, as atividades de visita aos imóveis nos bairros da cidade. Nesses casos onde tem pessoa suspeita ou confirmada de dengue, a gente realiza visita no quarteirão, onde tem a pessoa positiva ou suspeita, e em torno desse quarteirão a gente trabalha 150 metros, que é onde geralmente a fêmea procura depósito dessa região para depositar o sorvox. Então, sempre que chega para a gente uma notificação, a gente faz essa pesquisa vetorial especial, que a gente chama de eliminação de criadouros nesse raio de 150 metros. Além dos casos positivos, que a gente aplica, então, a pulverização como produto que o Ministério da Saúde recomenda para fazer essa aplicação nos casos positivos, enfim, que é o Cielo, e que é disponibilizado apenas pelo Ministério da Saúde para realizar esse controle. Quem faz esse trabalho? A equipe dos agentes de combate às endemias, os supervisores dos agentes também coordenam, então, essa parte das pulverizações. E além de atendimento às denúncias, né, que nós temos um telefone fixo, um WhatsApp, onde as pessoas podem fazer essa denúncia, e na medida do possível a gente vai até o local, liga ou solicita providência. Além das notificações, nós temos a lei municipal, para serem notificados aqueles casos mais problemáticos e que não tiveram solução até o momento. Então, são todas essas ações que a vigilância vem mantendo para controle dos casos e para controle do vetor. Estamos programando vários mutirões entre os bairros, né? E até a gente solicita para que aqui nos bairros que tem o seu presidente de bairro, né, que sejam feitos mutirões de organização e limpeza dentro de cada bairro, né? Orientando a população, orientando aquela região da cidade em relação a não manter água parada, que o lixo deve ser descartado corretamente. Então, todas essas ações a gente tem feito, a gente sempre faz durante o ano todo, seja inverno, seja verão, né? Mas nesses meses que são mais tensos no controle do vetor, a gente intensifica essas ações. Pois é, porque historicamente, nos meses de março e de abril, são registrados mais casos da dengue. Só que em 2023, a gente viu esse crescimento absurdo, né? Isso se deve, sim, às condições climáticas, né? Exato. Todos aqueles fatores, né, que a gente citou ali no início, tem interferência direta nesses casos, né, inicialmente de casos, e na proliferação do vetor. No levantamento de infestação que nós fizemos em janeiro, que foi o primeiro do ano, nós estávamos com um índice de 0,8. Significa que há um risco baixo da epidemia de dengue. Só que se a gente fizer hoje, até está programado o próximo levantamento para maio, na metade de maio, agora, a gente fazer o próximo levantamento. Se a gente fizesse hoje um levantamento de infestação no município, com certeza, pelo que a gente observa nas visitas aos bairros, aos imóveis, hoje nós estaríamos com um índice alto para risco de epidemia, né? E até pela questão dos casos positivos que a gente tem. Então, é uma situação bem delicada, assim, que a gente está atento a todas essas questões. E, Vânia, você falou sobre a pulverização, né, dessas regiões onde são confirmados os casos de dengue. É com inseticida isso? E ele é seguro tanto para a população quanto para os animais, porque muitas pessoas ficam, né, também com esse receio. Sim, esse novo produto foram feitos testes pelo Ministério da Saúde, enfim, dos riscos à população e aos animais. Então, hoje a gente trabalha em cima de uma nota técnica do Ministério da Saúde em relação ao uso desse produto para aplicação em imóveis onde tem animais e pessoas. Então, ele não oferece risco, né, à população, mas, né, como sempre tem um mas, né, pode ser que tenha pessoas que sejam alérgicas ao produto, né, então a gente aplica, mas depois da aplicação, se tiverem pessoas que sentiram alguma alergia, alguma urticária, enfim, procura atendimento, enfim. Não é para ter essas reações adversas ao produto, porque ele é um produto seguro, né, mas sempre tem, né, pode ocorrer alguma reação. No bloco anterior, você mencionou que a região da Vila Luísa é a região
com mais casos, mas a gente também tem outras regiões, outros bairros que tem a luzinha piscando de alerta, né? Temos. Vila Luiza e Centro concentram os maiores casos de dengue. Vila Luiza lidera com o maior percentual dos casos. O centro da cidade, nós tivemos vários casos também. Vila Rodrigues, Vera Cruz, Petrópolis. Então, vários outros bairros também têm casos. Em menores quantidades, 1 ou 2 casos, mas também tem casos positivos de dengue. Com relação às visitas, você disse que os agentes seguem visitando as residências e, claro, onde são verificadas irregularidades, né? Denúncias, enfim. Os agentes estão conseguindo acesso fácil a esses locais ou a população ainda está resistente a permitir a entrada, enfim, de um agente, embora esteja identificado? Eu acho que a gente pode considerar que melhorou bastante essa questão de resistência a permitir o acesso ao agente. Nós ainda encontramos dificuldade, sim, da receptividade do agente em permitir o acesso aos pátios, ainda temos, sim. Mas eu acho que melhoramos bastante nessa questão da permissão de entrada no imóvel. O que tem dificultado realmente hoje o acesso dos agentes é aquele imóvel que está fechado, que está para aluguel, que tem algum processo judicial correndo, né? Então, eu acho que a nossa maior dificuldade hoje dos agentes é ter acesso a esses imóveis que estão para venda, aluguel ou em processo judicial. E a vigilância em si tem essa dificuldade, daí nunca é a responsabilidade de ninguém resolver o problema da piscina ou daquele terreno, enfim. Então, acho que essa é a nossa maior dificuldade hoje. E associado a outros vários fatores, né? Que as pessoas trabalham fora o dia inteiro, né? Então, saem às 6 da manhã, retornam às 6 da tarde, às 8 da noite. Então, a gente nunca consegue ter acesso àquele imóvel. A gente deixa uma cartinha de recomendação que a vigilância elaborou justamente porque a pessoa entra em contato conosco, marca um horário para a gente fazer a inspeção ao imóvel. Tem funcionado em alguns casos, em alguns não tem funcionado. Então, eu acho que essa questão das pessoas trabalharem fora e nunca ter ninguém em casa também dificulta bastante a visita aos imóveis. Nós encontramos muito imóvel que a gente nunca consegue evitar por essas questões. Vale salientar, então, que a população contribua, né, com esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo município, em vista de que nós estamos com os casos aumentando a cada dia e que sim, a gente precisa pensar em fazer a nossa parte. Não adianta cuidar aqui, mas o vizinho ali tá com a planta que tem o vaso, tem o pratinho, a piscina não está cuidada. E aí acaba sempre deixando para o outro, mas a gente tem que ter essa consciência, sim, de fazer, claro, a nossa parte e se constatar algum caso, algum local que esteja em desacordo com o que foi informado hoje aqui no programa, também faça esse contato com a vigilância, né, Ivânia? Exato. Os agentes de combate às endemias, eles fazem as visitas, fazem o trabalho deles, mas a gente também precisa contar com o apoio da população, né? Então, eu não preciso esperar que o agente de endemias vá na minha casa me dizer que eu preciso colocar uma tela na caixa d'água e a tampa, e também não preciso aguardar o agente de endemias dizer que eu preciso eliminar a água do pratinho da planta, né? Então, acho que são ações básicas que os cuidados são básicos, né? Então, qualquer pessoa pode fazer, não tem custo, né? Leva pouquinho tempo do nosso dia para resolver esses problemas. Só dessa forma a gente vai garantir que a gente não tenha uma epidemia de dengue, que 200 casos podem ir para 300 mil casos, 2 mil casos, como já teve municípios próximos da nossa, com quase 12 mil casos. Então, assim, vai envolver muita gente, né, se viermos a ter uma epidemia de dengue. Então, é um cuidado básico que todo mundo pode fazer no dia a dia. E foi ano passado, nós tínhamos, aqui em Passo Fundo, o Comitê de Prevenção à Dengue. Esse comitê, ele existe ainda? Ele está ativo? Como que acontece esse trabalho? O comitê foi legalizado, ele existe, tá? Não fizemos reuniões do comitê,
e justamente por questões de falta de conseguir organizar devido a esses casos que surgiram, de repente, começaram a aparecer, enfim, mas o comitê existe, envolve várias entidades da cidade que são chamadas para discutir essa questão que cada instituição faz dentro da sua linha de trabalho para manter os cuidados em relação à proliferação do letor. Para finalizar, também é importante a gente mencionar que esse mosquito que transmite a dengue transmite também outras doenças, né? Febre amarela, chikungunya e o zika vírus. Exato. Não tivemos nenhuma notificação neste ano de febre chikungunya e zika vírus. No ano passado, nós tivemos um município bem pertinho de nós, com casos de febre chikungunya, e nós tivemos um caso importado de febre chikungunya no ano passado. E zika vírus. Então, esse mesmo Aedes aegypti é o transmissor da febre chikungunya, do zika vírus, e ele pode ser também o transmissor da febre amarela, né? Então, ele pode se contaminar com a febre amarela e também transmitir o vírus pro homem. Então, ele é um transmissor de várias doenças e por isso que a gente precisa cuidar para que ele não se prolifere. Tem um recado final, então, para a população e também passar o telefone de contato, né, e o WhatsApp que você mencionou. Isso. Então, para denúncias e contato direto, então, com a vigilância ambiental, é no 3046-0073. E o nosso celular para denúncias, então pode enviar essas denúncias com fotos, né? A gente solicita fotos para a gente ter um panorama da real situação da denúncia que chega. É o 99654-1444. Então, por favor, 99654-1444. Para enviar fotos, envia endereço que, na medida do possível, a gente faz a verificação da denúncia. Recado final, então, a gente conta com toda a colaboração da população de Passo Fundo nos cuidados em relação à água parada. O que envolve isso? Pneus não podem ser mantidos no tempo, descartados em terrenos baldios. Nós temos o ecoponto da prefeitura que recebe esses pneus. Então, a gente solicita que aquele pneu que eu não uso mais, ele pode ser reciclável, não precisa ser lixo. Então, leve lá no ecoponto, faça o descarte correto. Né? Não descarte em terreno baldio e também não jogue no pátio acumulando água, que é um dos nossos maiores depósitos com presença de Aedes aegypti e pneu. Lixo, descartar o lixo corretamente. Não descartar micro-ondas, geladeiras, máquinas de lavar roupa em terrenos baldios também. E nem nesses containers de lixo, né? Ali é lixo doméstico, essas coisas grandes, sofás, geladeiras, máquina de lavar roupa, não é ali o descarte, né? Então, tem a Secretaria de Serviços Gerais que faz o recolhimento desses grandes entulhos, e então pode acionar a Secretaria de Serviços Gerais para fazer esse descarte. Lixo doméstico, condicionar sacolinha bem fechada dentro dos contêineres, justamente porque aquela sacolinha de plástico, ela pode acumular água também, e pode ser lidificadora para o mosquito. E o mais fundamental é a questão dos pratinhos das plantas, manter sem os pratinhos, né? Mesmo que a gente coloque areia ali no pratinho, com a chuva essa areia vai baixar e vai formar uma lâmina de água que vai ser lidificador para o Aedes. Então, a gente orienta que não mantenha pratinho em plantas. E as caixas d'água, os baldes d'água e tonéis, todos eles tapados com tela fina, não aquela mais grossa, mas a bem fininha e com tampa. E aí pode guardar a água da chuva sem problemas, mas tem que ter esses cuidados. Revisar calhas das casas, né, que também podem acumular água. Aquelas cisternas com cano da calha, precisam ter tela na entrada, na saída também. Então, são cuidados bem práticos e básicos que a gente pode manter. Só assim a gente vai eliminar a dengue do nosso município. Importante, então, esse recado final, e são coisas realmente básicas, mas que a gente não se dá conta, né? Então, por isso, é importante a orientação de um profissional da área. Então, Ivânia Silvestrinho, obrigada pela tua participação no Câmara Saúde de hoje, e nós ficamos também à disposição, né, para qualquer repasse de informação. A gente que agradece, Paula, e contamos com a colaboração de todos vocês. Uma ótima noite a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Nós temos um outro encontro na próxima semana. Até lá!